momento para a gente apresentar o novo participante da roda agora. Trata-se de Pedro Lupion, deputado, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Pedro, deputado, aqui é formalismo, né? Somos obrigados a tratá-lo por senhor, somos formais. Não? Não precisa, não. Tá bom. Então, Pedro Lupion, muito obrigado pela disposição de fazer parte da nossa roda. Nossa boa noite a você. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Faz tempo que eu queria participar desse programa. Uma honra estar aqui com vocês, ainda mais num dia histórico e importante aqui em Brasília, em que tivemos 2 vitórias muito importantes, seja na nossa mobilização em relação à devolução dessa malfadada medida provisória, mais uma completa inépcia política do governo de articulação, como também a anulação do leilão de arroz, que a gente alerta desde o começo que não é necessário, não precisa, temos arroz, temos safra. Vamos a ela. Você já está antecipando, mas vamos lá, um minutinho de paciência, a gente vai trazer primeiro as informações para a nossa audiência e aí vamos sim, aí vamos para a conversa. O governo federal anulou o leilão para importação de arroz. Havia suspeitas de irregularidades. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, deixou o cargo. Confira na reportagem de Pedro Teixeira. O anúncio do cancelamento veio depois de uma reunião de Lula com os ministros envolvidos no leilão, além do presidente da Conab. O governo garantiu que um novo certame vai ser realizado com mecanismos mais rigorosos para verificar a capacidade técnica das empresas vencedoras. E somente depois que o leilão é concluído, na hora de assinar a ata, é que a gente fica sabendo quem são as empresas vencedoras. A partir da revelação de quem são essas empresas, começou os questionamentos se verdadeiramente essas empresas teriam capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos. Das 4 empresas que ganharam o leilão da última quinta-feira, só uma era do ramo de importação. O maior arremate ficou com uma loja de queijos no Macapá. A Queijo Minas iria receber 736 milhões de reais para importar 147 mil toneladas de arroz. O capital social também foi alterado, de 80 mil para 5 milhões de reais, a poucos dias do leilão. Em nota, a empresa informou que ficou surpresa e lamenta a decisão. Disse ainda que, após ser oficiada pela Conab, já havia preparado a documentação que demonstrava a capacidade técnica, operacional e financeira. O caso também custou o cargo do secretário de Política Agrícola, Nery Geller. Ele pediu demissão depois que o nome do filho surgiu nas denúncias como sócio de um ex-assessor do pai, que hoje é dono de corretoras que intermediaram a comercialização de quase metade do arroz leiloado. Nery Geller era um dos principais elos entre Lula e o agronegócio. Ex-deputado e ex-ministro da Agricultura no governo Dilma, Geller negou qualquer direcionamento no leilão do arroz. Não há nenhum fato que desabone e que gere qualquer tipo de suspeita, mas que de fato gerou um transtorno e por isso ele colocou hoje de manhã o cargo à disposição. Aceitei. Ele pediu demissão e eu aceitei. Como vocês puderem ver, conferir, a reportagem foi da nossa querida Carol Rosito e não do Pedro Teixeira, me perdoem pela falha. Pedro Lupion, o setor que você representa aqui na nossa roda, de saída, disse que a importação de arroz era totalmente desnecessária. Alegou intervenção do governo no mercado e, desde o princípio, se empenhou em que isto não acontecesse, mas o governo insiste, vai haver novamente um leilão. Veja, é uma questão de, primeiro que é o seguinte, se houve anulação é porque alguma coisa errada tinha aí, né? Algo que a gente tem alertado desde o começo. Não há necessidade de importação de arroz, 85% praticamente da safra do Rio Grande do Sul está colhida, está estocada, não há desabastecimento e pior, nas diretrizes dessa importação, esse arroz não cumpre minimamente as exigências sanitárias que nós temos no arroz brasileiro, ou seja, um perigo ainda para a população. Nós sempre dissemos que isso não podia acontecer, que isso não era necessário, que era uma medida politiqueira
para o governo poder colocar o seu arroz subsidiado no mercado com a marca do governo. Lembrando que isso desequilibra completamente uma cadeia produtiva enorme no Brasil, que obviamente que o produtor rural vai ficar completamente desestimulado a produzir arroz e isso vai ser subsequente em outras safras, o que vai gerar sim aí um problema de desabastecimento, como aconteceu lá atrás na época com o trigo e como já aconteceu com outras culturas quando houve essa interferência do Estado na produção. Na verdade, uma tentativa de faturar politicamente com a tragédia do Rio Grande do Sul, que nós alertamos que estava completamente errado, e acho que hoje essa anulação do leilão é a prova disso, que realmente não precisava acontecer e que tinha coisa estranha por aí. É isso? Deputado, o governo separou 7 bilhões e pouco, 7 bilhões e 200 milhões, se não me engano, de reais para a operação do arroz. 70% desse valor vai para a compra nos leilões, quase 5 bi, e os outros 2 bi vão para pagar a diferença do preço no mercado, porque o governo está comprando a R$ 5,00, vai vender para os varejistas abaixo de 4, portanto, vai ter que cobrir uma diferença grande. E a Conab avisou hoje que vai continuar, o ministro, na verdade, anunciou hoje que vai continuar fazendo os leilões. Qual a probabilidade de judicialização desse processo? Total, como já foi judicializado agora. Infelizmente, tentam sanar uma crise política, um problema sério de desvio, né, de um recurso tão importante, um montante de 7 bilhões de reais, que eu torcia muito para que fosse utilizado em plano safra, por exemplo, equalização de juros, apoio ao produtor rural, que a gente pudesse fazer a recuperação daquele produtor gaúcho e não a punição do produtor que não foi atingido por essas enchentes. Então, com certeza, nós vamos trabalhar de novo e vamos continuar insistindo de que isso é um equívoco, isso é um erro, a gente não precisa dessa importação. Infelizmente, o PT, como sempre, tenta tirar a responsabilidade das suas costas, botou o secretário Neri Geller na linha de frente como responsável por isso, sendo que o leilão é de responsabilidade da Conab e estava ali o presidente da Conab falando tranquilamente, sem nenhum tipo de constrangimento. Então, realmente os valores são invertidos. Daniel? Thaís levantou um aspecto mais judicial, eu queria partir para o lado mais político, porque existe um pedido de criação de CPI do arroz na Câmara dos Deputados. Hoje é impressionante como as assinaturas começaram realmente a crescer. O dia começou com umas 70 e até há pouco eram 112 assinaturas, é preciso 171 para ela entrar definitivamente na fila. Queria saber se depois dessa anulação do leilão, existe ainda um apoio do deputado ou da FPA à CPI do arroz e aproveitando saber se ele também considera que depois da retirada, devolução de boa parte da MP, aquele problema da MP também está solucionado do ponto de vista da frente. Vamos lá, acho que as comprovações hoje do governo demonstram a clareza e a necessidade de uma CPI. Acho que isso torna mais necessário ainda e mais claro, porque foi uma assunção de culpa. Tanto as demissões quanto a anulação do leilão precisa ser investigado. Acho que logo, logo chegará nas assinaturas. O deputado Zuco do Rio Grande do Sul, que está cuidando diretamente disso, a bancada do Rio Grande, obviamente, tem trabalhado mais nesse sentido. E em relação à medida provisória, vocês falaram no primeiro bloco aqui, eu estava assistindo, louco para participar da conversa, mas... Fique à vontade, dúvida, a oportunidade está aberta a partir de agora. Vamos lá. Sem dúvida, foi uma mobilização política como eu, particularmente, nunca tinha presenciado em Brasília. Daniel esteve lá conosco, mostrou... fizemos um link ao vivo de lá, mostrando que não era só o setor agropecuário que estava presente, eram todos os setores diretamente afetados por essa medida provisória, que, repito, uma medida provisória sem conversar com ninguém, sem combinar com ninguém, sem o mínimo na composição política para que ela pudesse tramitar e ser articulada dentro do Congresso Nacional, que suscitou no meio da tarde com o anúncio do presidente Pacheco da devolução desses trechos que tratavam do aproveitamento de créditos de exportação de PIS e COFINS. Aliás, o presidente da República disse ao presidente da CNI textualmente que esse assunto está morto, que não se trata mais dessa questão de PIS e COFINS e que teria a solução desse problema hoje, que foi realmente o que aconteceu. Acho que é uma vitória que todo o setor produtivo tem que comemorar. Nós estamos falando de impacto altíssimo, de praticamente 5 bilhões
por mês para o setor produtivo, e isso era mais uma composição de custo do Risco Brasil, do Custo Brasil e do custo dos nossos produtores. Então, tem que realmente ser comemorada essa capacidade de articulação. Foram quase 30 frentes parlamentares e diversas entidades na mesma mesa, CNI, CNT, CNC, a nossa CNA, as cooperativas, todo mundo falando a mesma língua, para que o governo entendesse que está completamente equivocado. Deputado, qual que é o papel, como fica a relação política do setor com o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, que vinha tentando reconstruir pontes do Lula, né? O Lula teve eventos ali no Palácio da Alvorada, setoriais, né? Pessoal da proteína, pessoal das frutas. Rompeu de novo? Dá para dizer que voltou à estaca zero o setor da agricultura, do agronegócio, com o presidente da República e também com o ministro Carlos Favaro. Eu veja, nós precisamos conversar com o ministro da Agricultura porque nós temos agora, para daqui 2 semanas, a apresentação do Plano Safra. Está marcada a data, ele precisa ser anunciado. Então, a gente precisa sentar na mesa, negociar e dizer qual é a demanda do setor. Isso já foi apresentado nas últimas semanas, da mesma maneira que a gente tem que conversar com o ministro Haddad, da mesma maneira que a gente precisa ter um certo trânsito para poder negociar todos esses temas. As portas não podem se fechar por completo, mas numa situação grave e completamente equivocada como essa, dessa medida provisória 1227, a gente não podia ficar quieto, né? Então a gente tinha que partir para o ataque mesmo, tínhamos que fazer pressão e esse é o nosso papel como frente parlamentar. Independente de, no meu caso, por exemplo, ser um deputado de oposição ou de deputados que são aliados do governo, que também fazem parte da FPA, a gente tem que superar essas questões ideológicas e políticas e fazer a vontade do nosso setor prevalecer. Para isso que nós estamos organizados como frente parlamentar e essa é a nossa missão. E cabe ao governo compreender e entender isso. Nos outros governos Lula, governo Dilma, que tiveram sempre uma relação um pouco mais atribulada com o agro, o Ministério da Agricultura sempre teve uma boa relação com a frente para a gente conseguir debater temas pontuais e avançar naquele setor que realmente é o setor que representa boa parte da nossa economia. Pedro Lupion, deputado Pedro Lupion, muito obrigado pela sua disposição de fazer parte da nossa roda, nosso agradecimento. O Pedro Lupion é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nosso boa noite a você, Pedro. Obrigado, Vac, obrigado, Thaís, Caio, Daniel, obrigado aí pela oportunidade de participar desse grande debate com vocês. Daniel, Thaís e Caio, também meu boa noite a vocês. Boa noite. A gente vai trocar completamente de assunto após o break.